Salve a todas, salve a todos. 30 de junho de 2026, dando prosseguimento às nossas gravações sobre o geneticista sideral, vamos falar do capítulo Os Dourados. Deixe-me... Se a tentativa de despertar nos seres coletivamente o autoconhecimento para se guiarem, para se encontrarem, não logrou de todo êxito, já que uns poucos ocuparam o lugar de muitos, e estes muitos não se opuseram a tal poucos, a tentativa foi de estabelecer o caminho individual da renúncia às lutas externas e o encontro de si consigo mesmo na batalha interior. Estão se referindo ao capítulo anterior, no qual falávamos da liderança dos azuis. A melhor metáfora para esse caminho é o de Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha é o menino azul que nasce em uma casta em uma posição já preparada. Neste aspecto, ele reforça o estereótipo, mas é que, infelizmente, ele tendo nascido em outra família, não encontraria o êxito que logrou. Nasce Siddhartha e seu pai, o símbolo do Brahman, o símbolo de quem se fechou no poder e o poder em si mesmo, sabendo de seu destino, fecha-lhes as portas para o mundo externo. Siddhartha viveria apenas a vida do palácio e jamais se encontraria com a dor, a fome, a doença, a velhice e, enfim, com a vida. Ele se casa, tem filhos, mas percebe que ainda assim sua vida está incompleta. Algo lhe falta. Nesta falta, um dia ele foge do palácio e pela primeira vez encontra a dor, a morte, a velhice, a doença, e resolve buscar uma alternativa para isso. Em verdade, deseja responder por que as pessoas sofrem e qual é a origem do sofrimento. Quando retorna ao palácio, está decidida a iniciar uma vida de asceta. Despede-se dos filhos, dos pais, dos familiares, da mulher e se transforma em um asceta. Gautama. Se em um primeiro momento ele conheceu a vida dos Brahmanes, agora ele se deslocava para conhecer a vida dos párias. Deslocava-se para um outro oposto, para uma outra possibilidade de existência. Equilibrava-se entre o natural e o humano. E lá pelas tantas percebe que o caminho reto é evitar os extremos, é conciliar e buscar o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da construção humana mediante o divino. É a aceitação de que há um meio termo, de que os extremos podem ser evitados. Gautama se faz Buda, o iluminado. Ele resolveu um conflito entre os azuráceos e os acinzentados. Ele conseguiu dar à humanidade uma nova coloração, a dourada. Os dourados eram seres da calma, da paciência, da renúncia, da persistência, da perseverança. Percebam que são atributos azuis em uma matriz menos acentuada, menos intensa. Nessa vibração, eles encontraram em si mesmos a senda do autoconhecimento, do verdadeiro poder, da iluminação. Buda ensinou aos homens como evitar o sofrimento. Lhes mostrou o porquê sofrem. E mais do que isso, deu provas de como poderiam evitar tais dores. Segundo ele, mediante a aceitação, depois mediante a renúncia. Aceitação e renúncia são os sinônimos da sabedoria. Aceitação da natureza, renúncia ao poder humano. Nessa prática, apreende-se a aceitar o todo, o divino, e a renunciar ao ego, para que este todo e divino possa se realizar. O caminho de Buda é o caminho da sabedoria, é o caminho dos seres dourados, é o caminho mestre de entendimento das origens da dor e da sua possível superação. O extremo do caminho é a transformação disso tudo em uma renúncia vazia e numa busca estéril pela iluminação. Iluminação, sabedoria, não é algo a ser encontrado fora de um agir. Não é uma meta a ser alcançada como querem alguns azuláceos. A sabedoria é a aceitação da própria natureza. Quando ela se aceita, ela se encaixa e penetra no ser humano.
ele se faz sábio, mas não é possível se tornar sábio. A sabedoria não é um fazer, não é um lutar, é meramente um aceitar. Se aceita a sua própria sabedoria, se aceita a sua própria natureza, se aceita a vida e o viver. E com essa aceitação, renuncia-se a aspectos, formas, desejos, endereços vários e múltiplos do mundo. É um processo, desculpa, é um outro processo. E é isso que torna cada um deles tão difícil de ser percorrido. É que não é possível encontrar a sabedoria mantendo padrões hierárquicos e de persistência, como fora manifesto pelos azuráceos. Aqueles padrões ativam a outros tipos de comportamento, a outros tipos de habilidade. Quando o mestre vem ensinar uma senda, ela é construída com base no que já se tinha, mas depois que é alcançado, abrem-se outros portais, novas variáveis, que não podem ser seguidas da mesma maneira. Buda é a continuação de Krishna, mas não se chega à iluminação proposta por Buda seguindo os caminhos de Krishna. Não há possibilidade de adequação. É como uma escada utilizada para se alcançar um patamar, após alcançado, a escalada se dá daí para cima. A escada se torna inútil. A permanência e a insistência em perpetuar ensinamentos é a inutilidade da escada. É a tentativa frustrada de não conseguir ir com o novo, de se prender ao velho ou de tentar adaptar o velho ao novo, como um remendo. Isso não é possível. Os caminhos se abrem, as portas se abrem e devem seguir. É a regra. A adaptação empaca, inutiliza a via. Os dourados trouxeram a autoiluminação, uma variante do poder de si mesmo, mas a partir dessa coloração azurácea e dourada, uma terceira eclodiu e com ela novas possibilidades. Era a vez dos rosáceos. Falaremos um pouco agora dos rosáceos, né? Os capítulos vão seguindo, capítulos curtos aí, como estamos vendo, e que agora entrará nos rosáceos, virão anteriormente os azuis, e agora prosearemos um pouco sobre os rosáceos. Basicamente é isso. Vamos proseando. Eu acredito que não tem muita complicação, então estou nem colocando, interrompendo para fazer muitos esclarecimentos, porque está seguindo um fluxo que tem aos meus olhos, uma clareza de quem são esses seres, de qual é a matriz que trabalha, e mais ou menos o espectro mítico e temporal no qual a gente localiza boa parte desses seres, né? Bora. Medida do possível, se inscreva, dê uma curtida aí e vamos embora proseando.